Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do Núcleo Estudantil Ágora. Eu sou Vitor Fernandes e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o grande Império Mongol de Gengis Khan, um dos maiores impérios que já existiram aí na história do nosso planeta. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre Temujin. Quem é Temujin? Temujin é o Gengis Khan, é o nome original dele, né? Vamos falar um pouquinho do Gengis Khan antes dele ser esse grande Khan, esse grande líder, imperador, né? Cara, ele nasceu mais ou menos ali, estima-se entre 1150 e 1167, né, no século XII. 1167 é a data oficial, de acordo com o atual governo da Mongólia, né? E ele começou a jornada dele mais ou menos com 12 anos. Como assim? 12 anos? Um moleque começando uma jornada para se tornar um imperador. Bom, o Temujin, ele era filho de um cara, de um guerreiro, que tinha grande chance de se tornar líder do seu próprio clã. Só que ele morreu, né? E a família do Temujin, né, a mãe dele, os irmãos dele, foram meio que destituídos das coisas que o pai dele tinha. E aí, com 12 anos, ele começa essa busca para tentar reconquistar as paradas que o pai dele tinha e etc. E tentar se tornar o líder que o pai dele poderia ter se tornado, né? Ele alcança a liderança do próprio clã, né, depois de um tempo, depois de muita luta. E se tem uma coisa que ele sempre levou em consideração era a lealdade. Lealdade acima de todas as outras virtudes, né? Ele sempre teve ao seu lado pessoas que ele considerava leais, amigos que ajudaram ele nessa jornada desde os 12 anos de idade. E esses amigos se tornaram os grandes generais dele quando ele se tornou o grande Khan, né, o grande imperador do Império Mongol. E aí, em 1197, rola uma assembleia entre os clãs, né, ali da Estepe, onde é atualmente a Mongólia, de vários clãs, e eles elegem o Temujin como Gengis Khan, um título que era inédito. Ele se tornou o primeiro Khan, né, daquelas terras, escolhido pelos outros clãs, e isso demonstrava claramente uma vontade dos clãs de nômades de se unirem, não de se sedentarizarem, mas de se unirem, de se tornarem algo maior, né? Agora, por que a gente pulou tantas etapas? Começa com 12 anos, líder do clã, lealdade acima de tudo, Gengis Khan direto. A gente tem pouca coisa sobre a vida do Temujin antes dele virar o Gengis Khan, sabe? Porque, bom, a gente vai ver mais pra frente. Então vamos falar agora sobre Gengis Khan, propriamente dito, né? O grande Gengis Khan. Ele, sendo Khan, começa uma campanha de conquista e de tornar os outros clãs das estepes próximas, né, como seus vassalos. Então, ele acaba que, por meio disso, unindo os clãs mongóis sobre o seu poder. Os mongóis, eles eram um tronco linguístico, o tronco linguístico mongol, né? E a união desses clãs e os domínios desses clãs, eles equivaliam mais ou menos aonde hoje em dia é a Mongólia atual. Mais ou menos, né? Nada é exato. E, depois que ele já é Khan, ele decide criar leis. Só que os mongóis, eles não tinham um sistema de escrita. É justamente por essa questão de não saber, é justamente por essa questão de não possuir um sistema de escrita que a gente tem poucas fontes sobre os mongóis. O que a gente tem sobre o Império Mongol foi escrito por cronistas chineses ou persas e etc., a galera das terras que eles dominaram. E isso dá uma ênfase muito grande na crueldade dos mongóis e não no sistema deles de administração em si. Então ele adota um sistema de escrita que vem de um povo que eles assimilaram, um povo que eles dominaram, né? Um sistema de escrita na vertical e tudo mais. E aí ele cria um sistema de leis oficiais das terras mongóis. Esse sistema de leis, eles expressavam a vontade soberana do Khan sobre todo o resto do império. Ele possui uma guarda pessoal de cerca de 10 mil homens para ficar protegido. E ele adotou um sistema para evitar fomentações contra ele. Como assim? Gengis Khan tinha total ciência de que vários poderiam se voltar contra ele. Então, ele adota um sistema no qual ele não dá muitos títulos para a galera que já é nobre, digamos assim, dentro dos clãs, porque esse pessoal podia querer o poder dele. Para além disso, ele era extremamente cruel com quem não era fiel a ele. E todos acreditavam que ele era o grande escolhido do grande céu azul, que não havia religião oficial na Mongólia, mas o próprio Gengis Khan cria nisso, que ele era
acreditava nisso, que ele era o grande escolhido do grande céu azul. Então, quem iria se voltar contra o grande escolhido? Ninguém, né? Imagina. Bom, agora a gente parte para o exército mongol, a máquina de conquista que era o grande exército de Gengis Khan. Primeiramente, era um exército muito organizado e com uma comunicação muito boa. A galera, os ponta de lança, que passavam ordens diretas da galera de alto escalão, eles conseguiam percorrer centenas de quilômetros em uma semana. Então eles conseguiam levar informação muito rápido de um lado para o outro, e a organização era muito boa. As estratégias, o Gengis Khan foi, sem dúvida, um dos maiores estrategistas que a gente já teve aí na história. Os mongóis, pelo seu combate montado, eles eram uma divisão de blindados medieval, sabe? É basicamente isso. Eles combatiam montados, né, como eu já disse, eles usavam cavalos pequenos, médio porte, dependendo do local do mundo, aquilo ali é considerado até um pônei. Eles valorizavam muito o arco, cada guerreiro tinha 2, 3 arcos, ou um arco de uma qualidade excepcional, absurda. As flechas tinham 200 a 300 metros de alcance e eles faziam tudo isso em cima do cavalo em alta velocidade, né? E algumas táticas, né, que acho que vale ressaltar sobre esse exército seriam, por exemplo, a tática de recuar para atacar, que eles fingiam que estavam recuando para fazer o inimigo sair de perto da própria base, ficar vulnerável e aí eles vinham com tudo para cima. A gente tem uma tática incendiária, que está presente em diversos exércitos da história, que é aquela coisa de tacar fogo em animal e soltar esse animal contra o exército inimigo. Isso ia desde cachorro, boi, pássaro. E a tática de escudo humano, consistia no seguinte: eles faziam muitos escravos nessas incursões. Eles pegavam esses escravos e usavam literalmente de escudo humano. Causava medo, causava temor nos inimigos, tá ligado? Ver o exército mongol. E a gente tem uma devastação recorrente vinda desse exército, que é aquela coisa que a gente já sabe sobre os mongóis, que é muito falada e que ficou conhecida justamente pelas crônicas dos conquistados. Que eles eram bárbaros, que eles destruíram tudo, que eles terraplanavam tudo que era possível, faziam um monte de pasto só para os cavalos. É claro que isso há exceções a essa regra, né? Mas realmente os mongóis destruíam bastante coisa, cidades, campos, porque eles não estavam nem um pouco interessados naquela questão de manter aquele lugar sob vassalagem para conseguir imposto, sabe? É claro que tiveram lugares que eles mantiveram sob vassalagem e não destruíram por completo, mas tiveram muitos lugares que eles terraplanaram, vamos dizer assim. Bom, vamos falar agora sobre as conquistas desse Império Mongol sob a tutela do Gengis Khan. Ele conquistou da China até a Pérsia. O Gengis Khan, ele conseguiu dominar 2 dos 3 grandes impérios chineses da época dele antes de morrer, que eram, assim, grandes impérios, poderosíssimos e admirados, e ele conseguiu dominar os 2. As muralhas de Pequim não conseguiram conter o Gengis Khan. Conseguiriam conter talvez uma ofensiva direta, mas a estratégia do cara foi tão boa que ele conseguiu dominar Pequim mesmo com as muralhas, né? Ele dominou a Ásia Central, no caso pro oeste, né, da Mongólia, e devastou muitas cidades no caminho. Ele dominou diversos locais indo para o oeste da Mongólia que eram islamizados, e foi quando supostamente ele proferiu a famosa frase: "Eu sou o flagelo de Alá, e se não fosseis grandes culpados, Alá não teria me lançado sobre vossas cabeças." Poético, pesado e poético, né? O império do Gengis Khan, antes dele morrer, matou gente pra caramba. Em mais ou menos 2 ou 3 anos, o Gengis Khan, nessas incursões a oeste, ele massacrou cerca de 1,25 milhões de pessoas. O exército dele massacrou isso. Então o Gengis Khan, realmente, talvez a gente deveria considerar um castigo de Deus, né? Se vocês quiserem olhar por um ponto de vista mais poético. O império do Gengis Khan, quando ele morreu, ele continuou depois que ele morreu, mas quando ele morreu já tinha 4 vezes o tamanho do Império do Alexandre e o dobro do tamanho do Império Romano. Vocês têm noção do que é isso? A gente vê muito por aí, hoje em dia, pessoas endeusando vikings que tinham casinha de palha. Caraca, o Império do Gengis Khan tinha o dobro do Império Romano em questão de extensão territorial e ele continuou ficando maior depois que o Gengis Khan morreu. Olha pra Ásia, meu irmão, vocês vão ver coisas absurdas comparadas ao Ocidente. Pense nisso.
E aí, o Gengis Khan morreu com o império dele chegando às portas da Europa Oriental. Mas o que aconteceu? O império dele chegou às portas da Europa Oriental, ele já estava velho, não foi nessas incursões, já estava com 60 e poucos anos, ficou na Mongólia, foi fazer mais incursões na China, foi caçar, coisa que ele adorava fazer, caiu do cavalo, foi atacado por um javali depois de cair do cavalo, sofreu uma hemorragia interna e morreu. Basicamente, Gengis Khan morreu do mesmo jeito que o rei Robert Baratheon no Game of Thrones. É isso, uma ótima comparação. E aí, o império foi dividido entre os filhos dele, cada um toma conta de um lado, todos são cães, mas todos obedecem um filho específico. No caso, o terceiro filho dele, o Ogedei, que se tornou o Kaga Khan, o Khan dos cães. Eu sei que a quinta série dentro de vocês está ficando maluca com o termo mongol de 5 em 5 minutos e agora com o título Kaga Khan. Mas vamos se conter aí, vamos com calma. Bom, veja bem, vocês estão olhando isso aqui? Olha isso. Essa parte aqui é o império que o Gengis Khan, como Khan, dominou. Essa parte mais escura. Toda a parte laranja foi dominada pelos descendentes dele. Então isso aqui foi tudo coisa de filho, neto e etc. Olha o tamanho disto, meu amigo. Vocês querem me falar de Império Romano? Império Romano é incrível. Império Romano é muito legal, é incrível, é muito importante. Não há argumentos para dizer que não é. Mas olhe o tamanho disso aqui, meu parceiro. Isso é grande demais, isso é muito enorme, cara. Eu perco a linha com o Império Mongol. Isso aqui é a Grécia, tá? Aqui é a Grécia, aqui é a Itália, aqui é a Turquia, aqui é a Península Arábica, aqui é o Egito. Eles foram muito longe. Isso aqui é tudo Rússia. Isso aqui é tudo Rússia. Olha o tanto de Rússia que eles dominaram. Eles dominaram Moscou. Os caras eram incríveis. Claro, eles eram extremamente violentos. Eles estupravam a dar com pau. Eles não eram bonzinhos. Não tem bom nem malzinho em história. Mas é inegável a eficácia dos caras quando o quesito é dominação. Olha o tamanho desse império. E é claro que ele acabou, porque tudo que é grande demais vai pro saco em algum momento, né? Bom, a gente tem aí a nossa referência bibliográfica, tá? Que é o texto da Elaine Senis Barbosa, Gengis Khan e as Conquistas Mongóis, que está no História das Guerras. E, bom, pessoal, é isso. Muito obrigado e ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica acompanhando o Núcleo Estudante Ágora aí. Tem vídeo, tem texto, tem um monte de coisa. Então, ó, show de bola. E compartilha, manda pros amigos, faz o que tiver que fazer, manda beijo, manda salve, comenta, diz que gostou de mim, esse tipo de coisa, obrigado, me dê amor também. Um abraço, um beijo e ó, até a próxima.